Contratos empresariais é o nosso tema de hoje e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso vosso podcast do canal FD Yuris. Quem fala para vocês é Gilton Pena e hoje nós temos um convidado super especial. Eu acredito que os doutores já conhecem, eu acredito. E quem não conhece deve se preocupar. O jurista que não conhece o doutor João Dongala deve se preocupar claramente. E nós estamos com o doutor João Dongala, como eu já frisei aqui. Como é que o doutor se encontra nesse exato momento? Gildo Pena. Certo, certo. Eu tenho o seu irmão Pena, Leonardo Pena, Gildo Pena. Gildo, neste momento encontro-me bem, em perfeitas condições de saúde, também lúcidas, e feliz por estar cá. Já há um tempo eu dizia, quando é que eu vou à FD Yuris Podcast? E antes de estar na mesa onde passam os bons juristas da nossa praça. Obrigado. Juristas que têm contribuído muito para o engrandecimento do direito. Certo. E para mim é de muito bom gosto, muito bom grado estar aqui e também é uma honra, não é, estar aqui a partilhar convosco este espaço. Certo. A honra é toda nossa, a honra é toda nossa. E mais uma vez nós agradecemos pelo privilégio de termos o doutor João Dongala aqui no espaço da FD Yuris. É um sentimento recíproco. Muito obrigado. E para tal, hoje nós vamos começar, não podemos começar a falar sobre contratos empresariais sem primeiro entender o que são contratos empresariais. Doutor João Dongala, poderia simplesmente nos dizer o que são contratos empresariais de uma forma que os nossos seguidores possam realmente compreender? Bem, contratos empresariais. Eu ainda, se me permite, antes de entrar diretamente para os contratos empresariais, porque o mundo dos contratos, querendo ou não, é sempre fundamental nós conhecermos os pressupostos ou os conceitos doutrinários fundamentais, básico. Então, penso que é importante primeiro aqui trazer uma definição, ainda que for de forma muito lacônica, do que é um contrato. Certo. É preciso aqui gizar que o contrato é uma espécie de negócio jurídico. E o contrato é o negócio jurídico dos negócios jurídicos existentes. O contrato é dos maiores ou melhor ou negócio jurídico por excelência. Porque os outros negócios jurídicos têm obrigações, mas as obrigações que surtem de um contrato, e aqui na vertente empresarial, onera não só a parte, mas tem um significado social, econômico muito abrangente. Portanto, o que é um contrato? Um contrato, como nos ensina aqui o professor Carlos Alberto da Mota Pinto, um contrato ou negócio jurídico bilateral ou plurilateral é formado por duas ou mais declarações de vontades de conteúdo oposto, mas convergente e que se ajustam na sua comum pretensão de produzir resultado jurídico unitário, embora com um significado para cada parte. O que é que isso quer dizer? Isto pressupõe dizer que o contrato é feito por duas ou mais vontades. Okay. É um negócio jurídico bilateral entre duas pessoas ou plurilateral. E esse negócio jurídico tem conteúdo oposto. O conteúdo de cada uma das partes é oposto, mas com a mesma finalidade, que é conformar, isto é, as suas intenções ou as suas declarações de vontade para que prossigam a mesma finalidade. Isto é que é o contrato. Agora, quanto à questão que me colocou, contratos empresariais. Contratos empresariais, em termos técnicos muito básicos, são aqueles contratos que regem a vida empresarial, aqueles contratos que fazem parte da vida empresarial. Sobretudo, aqueles contratos cuja finalidade é econômica. Porque o contrato nem sempre tem a finalidade econômica. Portanto, aqueles contratos cuja finalidade dos mesmos é econômico são contratos empresariais. Okay. E são contratos normalmente celebrados por entes empresariais, por entes empresariais ou por empresários, Sim. ou então por empresários e outros particulares, mas com a finalidade econômica. Ok. Será que isso deve ser por causa da própria finalidade das empresas? Certamente. A finalidade do contrato, o contrato empresarial, ele distingue-se dos contratos civis. Certo.
Certo. Portanto, o Código Civil nos ajuda a compreensão desta matéria, na medida em que vamos só olhar aqui muito rapidamente, por exemplo, a definição do contrato de sociedade. Sim. Para aqui destrinçar qual é a diferença existente entre o contrato civil e um contrato empresarial. Ok. Portanto, o Código Civil, no artigo 980, Sim. estabelece o seguinte: contrato de sociedade é aquele em que duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício comum de uma certa atividade econômica que não seja de mera fruição, a fim de repartir os lucros resultantes dessa atividade. Ou seja, o que difere um contrato civil de um contrato empresarial é a finalidade do contrato. Ok. Quando as partes que contratam têm por finalidade prosseguir uma atividade econômica, têm em vista a obtenção do lucro, estaremos na presença de um contrato empresarial. Certo. Quando o contrato é de mera fruição, ok? As partes usufruem do contrato, mas não têm como finalidade questões econômicas, estamos na presença de um contrato civil. Ok. Por exemplo, o contrato de sociedade é um contrato empresarial. Certo. Okay? Porque qual é a finalidade? A finalidade do contrato de sociedade é as partes contribuírem com bens ou serviços, certo? Sim. Para prosseguir uma determinada atividade econômica. Ok. Já o contrato de associação, Sim. enquanto pessoa coletiva, é um contrato civil. Porque as partes, duas ou mais partes, prosseguem uma finalidade que não é econômica, que pode ser meramente de questões sociais, realização de necessidades sociais, apoio social e etc. Certo. Portanto, este é um critério de distinção entre estes dois contratos. O outro critério é a natureza das partes também que vão celebrar o contrato. Para além da finalidade, o outro critério é a natureza das partes. Os contratos empresariais são celebrados por partes. As partes podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Okay? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas, aqui pode ser pessoas coletivas, não é? Certo. Portanto, essas pessoas podem ter ou têm como finalidade, quando vão celebrar esse tipo de contrato, ter contrapartidas econômicas. Certo? Já os contratos civis podem ser pessoas físicas ou jurídicas, mas que não têm como finalidade a prossecução de uma atividade econômica. Isto quanto às partes. Depois também a lei é aplicável a esses contratos. Os contratos empresariais, embora nos termos gerais sejam regulados pelo Código Civil, Sim. o nosso Código Civil de 1966, de inspiração portuguesa, já previa, já regulava os negócios jurídicos, sobretudo negócios jurídicos do âmbito empresarial, aí dos 980 em diante. Ok. Aí vamos ver contrato de sociedade, trabalho, serviço, locação e outros contratos usuais na vida econômica no mundo empresarial. Certo. Portanto, o contrato empresarial é regulado, nos termos gerais, pelo Código Civil. O Código Civil é a base, é o alicerce dos contratos empresariais. Mas também é regulado por leis especiais. No caso, a lei, o Código Comercial, a lei das sociedades comerciais, certo, e outras leis conexas. Okay. Portanto, já os contratos civis têm a sua regulação também no Código Civil, certo, e em leis especiais, mas com finalidades muito distintas. Ok. Dr. João Dongala, eu gostaria de saber também, em primeiro lugar, eu gostaria de saber quais são os principais elementos que um contrato empresarial deve conter para ter uma validade jurídica. Elementos que um contrato empresarial deve ter para ter validade jurídica. São requisitos legais de validade dos contratos. Certo, certo. Uma pergunta muito pertinente. Um contrato, para que tenha
validade jurídica, para que tenha alcance jurídico, para que tenha efeitos jurídicos, é preciso cumprir alguns requisitos. E o contrato, quer seja contrato civil ou empresarial, só é válido juridicamente se atender a esses elementos fundamentais. Ok. É preciso que o contrato atenda alguns elementos fundamentais. E quanto aos elementos, o primeiro elemento é a questão, relaciona-se com a capacidade das partes. As partes, para contratarem, devem obedecer aqui o elemento capacidade. Elas devem ter capacidades para contratar. E quando falo aqui das partes, pode ser pessoas físicas ou coletivas. Para as pessoas físicas, a lei estabelece, aqui no nosso Código Civil, que é a nossa estrutura principal no mundo dos contratos, a lei estabelece que a capacidade jurídica negocial na República de Angola adquire-se a capacidade, as pessoas adquirem a maioridade com 18 anos. Certo. Portanto, para as pessoas físicas, quanto à questão da capacidade, um dos critérios é a maioridade. É as pessoas terem ou atingirem a maioridade. Certo. Portanto, ter a maioridade é um dos elementos. Certo. Okay? Eu sou maior de idade, mas esta pessoa maior de idade tem que ter também capacidade negocial. Ok. Não pode ser incapaz. Os incapazes, por exemplo, não podem contratar. Portanto, são questões relacionadas ao Código Civil, Certo. quando falamos da questão da capacidade, dos incapazes, dos interditos e tudo mais. Portanto, tem que ter a maioridade e tem que ter capacidade negocial, que são duas questões diferentes. Já as pessoas coletivas, quanto à capacidade de negociar, sim, elas devem estar regularmente constituídas. Okay. Se eu vou contratar com uma empresa ou vou contratar na posição de uma empresa enquanto pessoa coletiva, eu tenho que ter capacidade negocial. E esta capacidade é adquirida por via da constituição regular. Ou seja, a sociedade deve estar regularmente constituída. Este é o primeiro critério de validade para negociar, para celebrar contratos empresariais. Portanto, um outro critério, aqui é uma questão. Se não existir capacidade, sim, quer para pessoas coletivas ou pessoas físicas, quando digo pessoas coletivas, aqui faço sempre um parênteses. Pessoas jurídicas, sim, quer para pessoas físicas ou jurídicas, quando não tem capacidade jurídica para celebrar contratos, o contrato tem um risco, tem uma consequência. A consequência é que o contrato pode ser anulável. Okay? O contrato pode ser anulável. Para essa questão, é só vermos as questões do 217 e seguintes, quando falamos das questões da anulabilidade, da nulidade. É só os nossos acompanhantes depois abrirem com mais calma o Código Civil, ver a questão da anulabilidade, quando é que um negócio está viciado e ergue-se a anulabilidade, quando é que ele é nulo e etc. Outra questão é que, para que um contrato seja validamente aceite, legalmente aceite, o objeto do contrato deve ser lícito, possível, certo, determinado ou determinável. O objeto do contrato é o ponto fulcral do contrato. É dos elementos essenciais de um contrato. Todo negócio jurídico tem, por fim, para além da finalidade, gira em torno de um objeto. O objeto é o elemento em que as partes vão prosseguir os seus interesses. É o que une as partes. Portanto, este objeto deve ser lícito. O que isso significa? Que esse objeto não pode ser contrário à lei. Okay.
Não pode ser contra a lei. Vamos aqui dar o exemplo. Estamos a fazer um contrato, ou se formos fazer um contrato para comercialização de venda de droga, este elemento é contra a lei. Ok. Não é? É um elemento não lícito. É ilícito. A venda de drogas é ilícita. Então, Sim. é só para que dar exemplo da licitude do elemento do contrato ou do elemento que faz o objeto do contrato. Outra questão, este elemento deve ser possível. Deve existir a possibilidade material ou não deste elemento, porque nós podemos fazer um contrato de bens imateriais, okay? Mas esse elemento deve ser possível. A realização deste elemento deve ser possível. Um contrato para um concerto, Certo. que é a questão da fungibilidade ou não fungível, outra história, mas aqui é um elemento possível, mas não é material. Não é? Não é material. Outra questão, o elemento deve ser determinado ou determinável. Quer dizer, este elemento deve ser determinado, deve ter a capacidade de determinar qual é o elemento ou determinável. Okay. Então, este é o segundo critério para que é o segundo critério para os requisitos legais de validade dos contratos. Portanto, um outro elemento, o risco desta questão, só para terminar, Sim. o risco da falta do objeto lícito, possível, determinado e determinável, Certo. quando o objeto do contrato não é lícito, não é possível, não é determinado ou determinável, o contrato é nulo. Ok. Se estivermos a fazer um contrato, como do exemplo que eu já avancei, de compra e venda de drogas, Sim. a droga é um elemento ilícito, não é? Sim. Se é ilícito, o objeto do contrato não permite com que aquele negócio jurídico avance. Se não permite que o negócio jurídico avance, significa que aquele contrato é nulo nos termos da lei. Okay? A consequência jurídica é a nulidade. Portanto, outra questão que está ligado com a validade legal dos contratos é a forma do contrato. Certo. É a forma do contrato. O contrato tem ou não tem forma prescrita? O contrato obedece ou não obedece uma determinada forma? A questão da forma é uma questão muito presente no nosso ordenamento jurídico. É uma fonte. Esta questão da forma encerra também um conjunto de litígios. Muitos dos processos que se encontram nos nossos tribunais estão relacionados à questão da forma do contrato, né? Os contratos, regra geral, não obedecem uma forma específica, salvo quando a lei assim obriga. Artigo 405 do nosso Código Civil, quando falamos da questão da liberdade contratual. Se me permite ler, doutor, dispõe o artigo 405 do Código Civil o seguinte: número 1, dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos nesse código ou incluir nestes as cláusulas que lhes aprouver. Número 2. As partes podem ainda reunir no mesmo contrato regra de 2 ou mais negócios, total ou parcialmente regulados na lei. Olha, nos contratos, o elemento fundamental, principal nos contratos é a liberdade contratual. Ou seja, aquilo que as partes contratualizam também opera como lei para as partes. Okay. E as partes podem celebrar contratos de diversos tipos e de diversas formas, desde que não transponham aquilo que são os limites da lei. Okay? Quanto ao conteúdo,
quanto à forma, quanto ao tipo dos conteúdos dos contratos. Eles podem, inclusive, num único contrato, podem juntarem regra de um ou mais contratos. O contrato pode ser um contrato de locação com tipologia de compra e venda. Quer dizer, as partes têm esta liberdade desde que não ultrapassem aquilo que são os limites da lei. E aqui o Código Civil, quanto à questão da forma, que é um dos elementos, um dos requisitos principais de validade dos contratos, ultrapassar. Quanto à questão da forma, Certo, doutor. sempre que a lei não estabelece, não obriga as partes a celebrar o contrato numa determinada forma, o contrato é válido pela forma em que as partes optarem. Se as partes decidirem celebrar o contrato por escrito, o contrato é validamente aceito entre as partes e obriga ambas as partes. Se as partes entenderem que a melhor forma para se celebrar o contrato é a forma verbal, também podem fazê-lo. Okay. Podem fazê-lo. Mas quando a lei determinar, ou sempre que a lei determinar que determinado contrato para o pleonasmo deve obedecer uma determinada forma, é aquela forma que as partes devem seguir. É o exemplo do contrato de locação, 1022, ok? O contrato de locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar a outro gozo temporário de uma coisa mediante retribuição. Portanto, exigências de escritura pública. Ok. Devem ser reduzidos à escritura pública. Quais contratos de locação? Olha que a locação diz arrendamento. Vou recuar só para poder elucidar os nossos telespectadores, os nossos seguidores. O contrato de locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa mediante retribuição. Artigo 1023. Arrendamento e aluguer. A locação diz-se arrendamento quando versa sobre coisa imóvel. Okay. Aluguer quando incide sobre coisa móvel. Sempre que a locação verse sobre coisa imóvel, estaremos na presença de um arrendamento. Okay. E os contratos de arrendamento, no caso, os contratos de arrendamento obedecem uma forma. A lei estabelece que elas devem seguir uma forma. Artigo 1029. Olha, devem ser reduzidos à escritura pública. A linha A, os arrendamentos sujeitos a registro. Certo. Arrendamentos sujeitos a registro. Os arrendamentos para comércio, indústria ou exercício de profissão liberal. O contrato de arrendamento deve ser feito por escrito, nos termos da lei do arrendamento, com algumas exceções, obviamente. Mas aqui é um ponto muito importante. Arrendamento para habitação pode ter as exceções. Mas quando o arrendamento se trata de comércio, indústria ou exercício de profissão liberal, obrigatoriamente deve ser reduzido à escritura pública. Esse ponto é muito interessante, Portanto, doutor. aqui há uma questão de validade do contrato quanto à forma. Sim. Quando a lei obriga que o contrato deve obedecer uma determinada forma, se não for feita naquela forma, o contrato é inválido ou ineficaz. É, por exemplo, também o caso do contrato de trabalho. Certo. O contrato de trabalho não tem uma forma especial. O contrato de trabalho pode ser celebrado na forma verbal ou na forma escrita. Mas quando se trata, por exemplo, de um contrato de promessa de trabalho, a lei dispõe ou a lei obriga que tal tipo de contrato deve ser elaborado na forma escrita, ou deve ser feito na forma escrita. Certo. Se eu for fazer uma promessa de trabalho, for celebrar um contrato de trabalho, se eu for celebrar um contrato promessa de trabalho com o Dr. Gildo, com o Dr. Pena, Certo. e este contrato não for reduzido a escrito, este contrato é inválido ou ineficaz. Ok?
Certo. Quer dizer que não tem substância legal, não tem validade legal. Substância não tem validade legal. Portanto, esta é quanto à questão da validade do contrato. Os elementos, começamos para que os requisitos legais de validade do contrato, primeiro requisito é a capacidade das partes. As partes devem ter capacidade para celebrar contratos. Depois, o objeto do contrato deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. E o terceiro critério, ou o terceiro requisito, o terceiro requisito é a forma do contrato. Se a lei obrigar que o contrato deve ser celebrado na forma escrita, é aquela forma que o contrato deve seguir. Ok. Está super claro. Acredito que é impossível ser mais claro que isso, doutor. Ok. Outra questão que eu já quis levantar, Sim. à medida que o doutor foi abordando, é acerca de quais são os erros mais comuns que os empresários cometem ao redigir ou assinar um determinado contrato. Na prática, de acordo com a experiência do doutor, quais são os erros mais comuns que as pessoas têm cometido ao redigir ou assinar um determinado contrato? Esta questão é também muito pertinente. Deixa-me só aqui tentar enquadrar algo. Os contratos empresariais, são contratos que movem a vida econômica. Certo. O contrato, como diz um grande doutrinador francês, a invenção do contrato para o mundo dos negócios é equiparável à invenção da roda. O mundo econômico funciona por conta do contrato. Okay. E há muitos riscos Sim. que podem ou deviam ser evitados na elaboração desses instrumentos que, infelizmente, por falta de uma certa cultura jurídica de muitos operadores econômicos, quando aqui falo de operadores econômicos, estou a falar propriamente de empresários, de comerciantes, de pessoas que praticam atos de comércio. Certo. Há uma certa ou falta de cultura jurídica ou uma certa ignorância. Nós estamos numa era que é muito boa, que é a era digital, onde há facilidade tecnológica para muitas questões e, obviamente, o direito também não poderia deixar de ser influenciado, né? Sim. Portanto, muita gente pensa que basta irmos à internet, pegar um modelo de contrato e está tudo feito. Podemos celebrar. As pessoas às vezes dizem, doutor, faz só um contrato, umas cláusulas e não precisamos muita coisa, doutor, enviamos só um modelo. Não, contrato não é sobre modelo. As minutas de contrato servem de guia para a elaboração de um contrato. Guia. Mas esses guias são elementos básicos. O que é uma minuta? Uma minuta é um instrumento para orientar, não é? Olha, o contrato deve ter a identificação das partes, objetos, as obrigações, as questões econômicas, o foro e tudo mais. Mas aquilo não é o contrato. Certo. O primeiro erro que muitos empresários cometem, ou muitos operadores do direito, e até certos juristas e advogados, é fazerem da minuta de um contrato. Não é possível. Porque há muitos riscos. Estamos a falar de negócios jurídicos, de atividades econômicas, onde as partes têm obrigações. O primeiro erro é fazer da minuta, tirar minutas da internet e transformar em contrato. Sim. Porque não basta eu ter a minuta. Eu preciso aqui ter em conta alguns aspectos. Quanto à identificação das partes,
há questões de compliance que precisam ser tidos em conta. Eu preciso saber se as partes têm capacidade, se as partes, os poderes que exibem realmente têm, não é? Porque alguém pode, por exemplo, forjar uma procuração forense com certos poderes para contratar e, ao fim e ao cabo, descobrir-se que aquela pessoa não tinha poderes para contratar. Portanto, é preciso fazer aqui um trabalho de compliance para ver se aquela pessoa que exibe poderes de representação, poderes de celebrar contrato, efetivamente tem os poderes que ela está a exibir. Okay? Isto quanto à questão das partes. Há outra questão da proteção de dados. A LGPD, Lei de Proteção de Dados. Sim. É preciso eu ter em conta se aqueles dados que estão a me ser passados podem ser ou não usados efetivamente. São confidenciais, podem ir ao público. Vamos lá pensar, vamos lá aqui buscar o exemplo das empresas tecnológicas. As startups que operam das blockchains, nos aplicativos e tudo mais. Eu, quando vou celebrar um contrato, devo ter cláusulas que protegem essas informações todas. Portanto, se eu vou buscar uma minuta de contrato, eu faço um copy-paste, depois eu não protejo nada. Então, é um erro crasso usar minutas tiradas da internet ou dos livros e fazer daquilo contrato. Não. Depois eu devo entender. E é preciso aqui destrinçar algo. O contrato pertence às partes. O contrato não pertence aos advogados, não pertence ao diretor do gabinete jurídico, não pertence ao primo que é estudante de direito a fazer contrato. O contrato pertence às partes. E eu devo perceber o que as partes querem para o contrato. Eu devo elaborar o contrato que permita às partes, sem a minha presença enquanto técnico, entenderem as obrigações que existem dentro do contrato. A linguagem do contrato deve ser de acessibilidade às partes. Se eu vou buscar uma minuta de contrato na internet ou num determinado livro, uso o famoso juros de quê, não é? Depois as partes não entendem coisa nenhuma acerca do contrato, não entendem nada sobre o contrato porque há termos muito técnicos. E depois, não há nenhuma checklist, por exemplo, de terminológica, de explicação dos termos. E não só. O contrato não começa só com a assinatura. A vigência do contrato pode se dar com a assinatura, certo? Certo. Mas o contrato tem uma certa vida, um certo ciclo de vida do contrato. Eu, enquanto técnico, devo ter em conta desta questão, a questão da gestão do contrato. Eu tenho dito às pessoas, quando alguém solicita-me um contrato, eu não dou contrato. Eu dou a ele proteção jurídica. Porque o contrato tem como um dos elementos fundamentais, uma das finalidades do contrato, é a proteção jurídica das partes. Não é só a finalidade do objeto que as partes vão seguir, mas também a proteção jurídica que o contrato deve conferir às partes. Portanto, esse é um dos maiores problemas que nós temos assistido. O outro problema quanto aos contratos, outro elemento que os empresários muitas das vezes cometem quando não tiram minutas da internet é a forma do contrato. A questão da forma do contrato, como eu disse atrás, é um dos requisitos legais para a validade do contrato. Certo. Nos termos gerais, os contratos não obedecem uma forma, ok? Salvo quando a lei dispõe que determinado contrato deve seguir uma determinada forma. Okay. Ou seja, em linguagens miúdas, o contrato pode ser feito na forma escrita ou verbal, mas sempre que a lei determinar que certo tipo de contrato deve obedecer à forma escrita, o contrato tem de seguir aquela forma. Portanto, o que é que tem acontecido? Por essa questão da forma do contrato
estar dentro da liberdade contratual do 405 do Código Civil, não é? Ter aquela liberdade contratual, porque é dos princípios norteadores dos contratos, né? A liberdade contratual. As partes têm a liberdade de fazer, de fixar o conteúdo dos contratos, de escolher a forma em que vão contratar e tudo mais. Muitas das vezes os contratos são celebrados de forma verbal. E isto tem trazido inúmeros litígios Sim. a nível dos nossos tribunais. Por quê? Embora a lei não obriga, nos termos gerais, que os contratos sejam feitos na forma escrita, Certo. os contratos celebrados na forma verbal não dão garantias jurídicas como tal. Se vou celebrar um contrato com o Dr. Pena de forma verbal, amanhã surge um litígio, nós teremos alguma dificuldade de provar as obrigações pelas quais nos submetemos. Pese embora que a própria lei também determina que, no âmbito do princípio da boa-fé, não é? Boa-fé na celebração dos contratos. O princípio da boa-fé determina que as partes, ao celebrar o contrato, devem estar imbuídos de boa-fé, certo? Mas a boa-fé é boa quando estamos no momento da celebração. Quando surgem os litígios, a boa-fé já é uma questão é uma questão discutível, né? Há quem já não age de boa-fé, já estamos em conflito, já estamos em litígios. Portanto, se eu entender que certa obrigação a qual me vinculei não me beneficia, eu não vou em tribunal dizer que me vinculei àquela determinada cláusula. Portanto, o que eu aconselho, enquanto especialista em contratos empresariais, é o seguinte: sempre que forem celebrar contratos, os empresários ou outros entes jurídicos que perseguem finalidades econômicas, mas no mundo empresarial, sempre que for celebrar contratos, não importa se a lei obriga ou não que o contrato seja reduzido por escrito, por uma questão de conferir segurança ao contrato, o ideal é que se faça na forma escrita. É que o contrato seja feito na forma escrita. Porque a forma escrita, teremos aí as cláusulas todas, não é? Servem como prova, não é? Saberemos quais são as cláusulas em que as partes se vincularam, quais são as obrigações inerentes àquele contrato, quem descumpriu, quem não descumpriu o contrato. Portanto, é mais seguro para o empresário celebrar contratos na forma escrita. E eu tenho assistido muito a nível dos tribunais e sobretudo na vara de trabalho, né? Nos tribunais, nas salas de trabalho, contratos de trabalho celebrados na forma verbal. A lei permite? Sim, a lei permite. A lei permite. Mas quando surgem os litígios, como é que eu vou me defender enquanto empresário? Porque o trabalhador pode ir a tribunal dizer: não, o meu salário era 300 mil, quando no fundo ele ganhava 100 mil kwanzas. Esse é o problema. Como é que eu vou provar? Tá bem, vou provar por via dos recibos de salário. Mas há obrigações, por exemplo, ela pode dizer: olha, eu tinha direito a subsídio de X, Y e H. Como é que eu vou dizer ao tribunal que ele não tinha direito a esses subsídios, se eu não tenho nenhum papel que comprove o contrário? Okay. Então, são essas questões que devem ser, esses riscos contratuais, que devem ser muito bem acautelados, e a melhor forma de acautelar esses riscos contratuais é reduzir o contrato por escrito. Portanto, este é um dos erros que tem se cometido muito na prática. E outro erro que já é uma cultura também muito presente no nosso mercado está relacionado com o incumprimento contratual.
nós temos um índice elevado de incumprimento contratual. Muito dos litígios presentes nos nossos tribunais surtem do incumprimento de obrigações contratuais. Obrigações em que as partes, a dada altura, se vinculam e depois deixam de cumpri-las e, como consequência, vão parar, a resolução desses litígios vai parar para os fóruns, não é? É uma cultura de incumprimento muito elevada e o nosso ponto de vista, o meu ponto de vista, enquanto advogado, é que este risco elevado de incumprimento contratual, embora seja parte de uma cultura muito presente na nossa realidade jurídica, também é possível ser acautelado. Certo. É possível ser acautelado por vias do próprio contrato. O contrato é um instrumento que viabiliza a atividade econômica, viabiliza as relações entre as partes. Portanto, é possível evitar ao máximo, por via de cláusulas contratuais, colocar cláusulas protetivas no contrato que evitam a questão do incumprimento contratual. E uma das cláusulas, por exemplo, são as cláusulas de renegociação do contrato. Há contratos que muitas das vezes vão parar em fóruns jurídicos que, quando são analisados a fundo, poderiam ser resolvidos pela via dos meios de resolução alternativa de conflitos. Certo. Okay? Certo. Poderia, por exemplo, no meio da mediação, da conciliação, poderiam as partes, até com uma conversa normal, resolver o assunto e vai parar para o tribunal. E quando não tem esses elementos de resolução alternativa de conflitos, pode ser também por via de uma cláusula no contrato que estabelece a renegociação entre as partes. Então, é uma questão de proteção e esta proteção muitas das vezes não é tida nem achada. Porque quem faz o contrato executa-o, quem faz o contrato elabora-o tendo em conta minutas. Se na minuta não tem aquela cláusula, ele também não vai colocar a cláusula. Ok? Sim. Este é um dos elementos muito presentes. O incumprimento contratual é muito gritante na nossa ordem jurídica. Incumprimento de obrigações, só para ter uma ideia, doutor, e sobretudo nos contratos que são firmados com entes públicos em Angola, às vezes deixa muito a desejar, não é? A desejar, salvo algumas exceções. Uhum. Mas em Angola, por exemplo, quando celebra-se contrato com uma instituição pública, com um determinado diretor, Dr. Gilto Pena é o ministro, quando o doutor é exonerado, aquele contrato está em risco de ser incumprido. Felizmente né? é a realidade. Há coisas que às vezes não se percebe. Como é possível o empresário celebra um contrato com um ente público, está a cumprir com as suas obrigações enquanto empresário, e porque muda-se o ministro, muda-se o governador ou muda-se o diretor, o indivíduo perde o contrato? Não se percebe. Quer dizer, é uma cultura que o próprio Estado, o próprio Estado vai também incentivando. E isso não é bom. Não é bom para a economia, não é bom para os negócios, não dá segurança jurídica, sobretudo aos investidores. Okay? Então é preciso ter cautela com estas situações. A cultura de incumprimento contratual em Angola é muito elevada, quer para os
os empresários, os entes privados, como também para os próprios entes públicos. E este é uma daquelas situações que muito me preocupa enquanto especialista em contrato, enquanto estudioso do contrato, enquanto apaixonado pelo mundo dos contratos e sobretudo, os contratos empresariais, porque os contratos empresariais fazem girar a nossa máquina econômica. Portanto, se temos essa cultura de incumprimento contratual, de falta de compromisso, deve-se encontrar formas de combater esta cultura. Não é bom para o país, não atrai investimento estrangeiro nem interno, porque acaba até por desincentivar os próprios operadores econômicos, muitas das vezes. Certo. Doutor João Dongala, eu gostaria de saber também quais são os tipos de contratos que o doutor considera mais comuns em Angola. Em Angola, Nesse caso, contratos empresariais. contratos empresariais, né? Certo. Bem, primeiro é preciso gizar que o direito empresarial angolano é baseado no Código Civil de influência portuguesa, e num regime especial, regime jurídico das sociedades comerciais, no Código das Sociedades Comerciais e outras leis especiais, avulsas, conexas e etc. Portanto, existem vários contratos empresariais na nossa ordem jurídica. Certo. Mas quando me pergunta quais são os principais, eu aqui trago uma experiência subjetiva. Subjetiva no sentido daqueles contratos que, enquanto profissional, para além eu sou advogado, não é? Sim. Para além de ser estudioso da matéria dos contratos, também lido diariamente com contratos em tribunais, empresas, assessorias e tudo mais. Portanto, a minha experiência subjetiva é que em Angola os contratos muito presentes na atividade empresarial são os contratos de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço é um dos contratos muito utilizado na nossa ordem jurídica, pela natureza do próprio contrato, pela forma do próprio contrato, pela flexibilidade que o contrato oferece. Muito dos negócios jurídicos empresariais celebrados entre os entes econômicos são viabilizados por via dos contratos de prestação de serviço. Se eu tenho uma empresa de consultoria para que eu venda os meus serviços, eu preciso de um contrato de prestação de serviço. Sim. Okay? Se eu precisar de um técnico de manutenção dos ar-condicionados da minha empresa, eu preciso de um contrato de prestação de serviço para manutenção de ar-condicionados. Portanto, o contrato de prestação de serviço é um contrato muito presente, é um contrato também que tem um regime, pelo menos em termos de definição, disciplina legal, tem a sua disciplina no próprio Código Civil. Portanto, o contrato de prestação de serviço é um contrato muito presente na nossa ordem jurídica. Depois chega-se a este contrato, o contrato de distribuição ou representação comercial, não é? O contrato de distribuição ou contrato de representação comercial é um contrato muito presente na nossa ordem jurídica. Vou dar um exemplo. As empresas, as unidades comerciais do nosso país, aqui propriamente, os supermercados fazem distribuição, venda de produtos e usam muito o contrato de distribuição ou representação. Representam marcas, compram produtos e tudo mais. Portanto, o contrato de distribuição ou representação comercial é um contrato muito presente na nossa ordem jurídica. Um outro contrato presente é o contrato de agência,
Contrato de agência é um contrato em que tem um agente, esse agente representa, ou essa gente vai angariando negócios para o agenciado. É um contrato presente quer na esfera comercial, quer na esfera de produção de eventos. Um artista tem um agente, um músico tem um agente, um autor. As concessionárias também têm agentes, agências. Portanto, o contrato de agência também é muito presente na nossa ordem jurídica. Depois vemos agora com os contratos da nova economia, que também trouxeram uma nova forma de fazer negócio. São os contratos, por exemplo, de franquia, os contratos de franchising, não é? Os contratos de franquia. A FD Iuris é uma empresa de produção de conteúdos digitais, é uma empresa, é uma produtora e pretende, por exemplo, expandir a sua marca e pode fazê-lo por via das franquias, né? Pode franquear franquear os seus serviços. Portanto, o contrato de franquia também é muito presente na nossa ordem jurídica. Depois temos o contrato de parceria empresarial, as joint ventures. Esses contratos são presentes porque nós somos um país produtor de petróleo. Certo. Os contratos de franquia não têm como não estarem... os contratos de parceria empresarial, cooperação, joint ventures não têm como não serem presentes na nossa ordem jurídica porque nós somos um país produtor de petróleo. Certo. E na indústria petrolífera esse tipo de contrato é muito utilizado. Os contratos de parceria, de procuração, de exploração conjunta, esses contratos são muito usados na indústria petrolífera. Temos o contrato de empreitada. Nós somos um país que passou por muitos anos de guerra. Certo. Temos obras em qualquer canto, né? Angola é um canteiro de obra até nos dias de hoje. Sim. E o contrato de empreitada é um contrato muito presente na nossa ordem jurídica. E quando ele falava do incumprimento contratual, a maior fatia, ou das maiores fatias, está aqui nos contratos de empreitada, né? Os empreiteiros perdem os contratos às vezes do dia para a noite. Portanto, os contratos de empreitadas são contratos muito presentes na ordem jurídica angolana, porque contratos utilizados massivamente na construção civil. Portanto, é um contrato muito presente. Depois temos o contrato de arrendamento comercial. Portanto, toda firma tem que ter uma localização, tem que ter um estabelecimento comercial. E nem sempre o promotor do empreendimento, ou os sócios, ou a própria pessoa jurídica, a própria sociedade, tem condições para ter um edifício próprio, para ter um estabelecimento próprio adquirido por si. Então, temos aí os contratos de arrendamento que facilitam também a vida econômica do país. E esses contratos são muito presentes. As instalações das empresas são arrendadas e é um contrato muito presente na vida econômica do nosso país. É um contrato muito presente na nossa ordem jurídica. Para quem atua nesta área de contratos empresariais, deve ter em conta esta modalidade de contrato empresarial, que é o contrato de arrendamento comercial. Contrato de cessão de direitos, de tecnologia, know-how. Estamos num mundo extremamente evoluído, onde a tecnologia, o know-how valem bilhões. Agora estamos no advento das inteligências artificiais, dos aplicativos e até dos criadores de conteúdos. Sim. Portanto, esses contratos da cessão de direitos de imagem, direitos de autor, direitos de produção, patente, esses contratos são muito presentes porque são os contratos que fazem girar a própria vida econômica.
econômica, não é? Certo. O know-how, saber como que se faz um determinado produto, são contratos muito presentes na indústria digital, na indústria farmacêutica e etc. Portanto, o contrato de cessão de direitos, tecnologia e know-how também é um contrato muito presente na nossa realidade. Certo. O doutor João mencionou acerca da inteligência artificial, não é? Desculpa, só aqui, se me permite, Sim. não poderia deixar de falar desse contrato, Ok, porque ok. é o contrato de financiamento, e aqui, quando falo do financiamento, não só financiamento, falo também, eu vou já aproveitar para incluir o leasing e o featuring. Bem, esses contratos também são presentes, são muito presentes na nossa realidade empresarial, porque são contratos que facilitam o financiamento das empresas. Certo. Okay? O financiamento por via do crédito bancário, por via de outros meios de financiamento. Nós temos agora um mercado de capitais a funcionar, as empresas abrem capital, portanto, esses contratos são muito presentes na nossa realidade, porque são contratos que fazem com que a empresa tenha um capital ou tenha um capital para prosseguir as suas finalidades. Certo. O doutor João Dongala mencionou acerca do facto de nós estamos a viver a era da inteligência artificial. Sim, Eu gostaria de saber essa questão mesmo da própria inteligência artificial. Hoje em dia há pessoas que elaboram contratos sim, com base na inteligência, da mesma forma que muitos recorrem a certos modelos para copiarem tal qual aquele modelo, também há pessoas que vão à internet, ou usam o chat GPT, o cloud, sim, ou mesmo outra inteligência artificial para gerarem um contrato. sim. Será que o doutor recomendaria alguém a depender simplesmente da inteligência artificial para gerar um contrato, ou a inteligência artificial pode ser apenas um mecanismo, um apoio na elaboração desse mesmo contrato ou dos contratos? Bem, nós hoje vivemos numa era muito tecnológica. Certo. A humanidade deu um passo muito grande com o surgimento das tecnologias digitais. Certo. Se eu não recomendasse o uso da inteligência artificial aos nossos amigos que estão a nos acompanhar e outros profissionais, operadores de direito, juristas, advogados e até mesmo aos empresários, estaria a ser um pouquinho contraproducente, porque nós temos que acompanhar o ritmo da evolução. Certo. Eu recomendo vivamente o uso da inteligência artificial e de outras inteligências, de outros meios tecnológicos. Recomendo vivamente, não sou contra isto. Portanto, recomendo e também recomendo a utilização dessas tecnologias de forma responsável. Quer na produção de conteúdos, quer na produção de instrumentos jurídicos, quer sejam utilizados como investigação e tudo mais. É preciso utilizar de forma responsável. O que eu não recomendo é que o indivíduo utilize a inteligência artificial e fica por aí. Sim. Isto eu não recomendo. O contrato é um instrumento jurídico que pode ser a inteligência artificial, se for bem utilizada de forma muito bem estratégica, pode nos ajudar a acelerar o trabalho. Mas é preciso depois imprimir a componente humana, a inteligência humana. Sim. Eu não posso ir, por exemplo, ao Gemini, ao ChatGPT, ao DeepSeek, eu acho que é isso, solicitar ou emitir um comando para gerar-me um determinado contrato. E depois eu ter aquele contrato como acabado para entregar no meu cliente. Sim. Não, eu estaria a entregar algo que não oferece segurança jurídica ao meu cliente.
Sim. Ok? Portanto, é preciso, olha, tu podes pedir talvez para te dar a estrutura do contrato, para ele estruturar o contrato, mas depois o especialista ou o técnico deve pegar na checklist Sim. que ele faz das informações que lhe são passadas pelo solicitante ou pelas partes e adequar ao contrato que ele foi buscar a estrutura Sim. à inteligência artificial. Sim, eu tenho dito sempre para os nossos seguidores que a inteligência artificial não surge para substituir o homem Sim, ou o técnico de uma determinada área, sim. nesse caso para a área jurídica, não veio para substituir os advogados, mas sim para ser uma mão ou um auxílio para nós, facilitar a trabalharmos mais Mais rápido. rápido. E para quem gera normalmente um conteúdo com base na inteligência artificial, deve estar consciente que o seu papel é como um fiscalizador, uma Exatamente. entidade que fiscaliza se realmente a inteligência artificial gerou as coisas como devia. Porque a inteligência artificial, infelizmente, comete muitos Muitos erros, erros. principalmente quando a pessoa que emitiu o comando para a inteligência artificial não domina sobre a Sim, matéria, sim. comete muitos São erros. muitos erros. Olha, eu gosto da inteligência artificial, mas eu prefiro sempre a velha tecnologia que são os sites de busca, no caso o Google, o Bing e outros sites. Por quê? O que a inteligência artificial faz, no meu ponto de vista, naquilo que eu já li, naquilo que eu tenho observado, tu emites um comando, ele faz uma busca e faz um resumo de tudo. Sim. E muitas das vezes não te dá a fonte de onde foi buscar aquilo. Mas se eu for fazer uma questão ao Google, o Google vai me direcionar a vários sites, a vários sites especializados, a especialistas naquele conteúdo, e aqueles especialistas vão mostrar o seu ponto de vista e vão também aí colocar as referências bibliográficas que sustentam as suas abordagens. Portanto, eu prefiro sempre, às vezes, trabalhar com os comandos de busca em relação ao chat Ao GPT, ChatGPT. ao Gemini, ao DeepSeek, mas quando preciso uma coisa muito rápida, eu dou um ponto de olhos, mas há algo que eu nunca faço, é usar um conteúdo gerado quer pela internet, quer pelas AI e passar diretamente. Eu Sim, faço um é um erro check-up crasso. desses conteúdos, mas é a tecnologias, porque o próprio mercado exige, Sim. o próprio dinamismo das relações econômicas exigem. O mundo econômico é muito dinâmico e se nós ficarmos atrás, nós acabamos por não acompanhar o progresso dos próprios negócios empresariais. Portanto, é preciso quem opera nessas áreas ter o domínio não só das AIs, mas das tecnologias. Por exemplo, falamos de questão de gestão contratual. É preciso que quem se apresenta como especialista em contrato tenha domínio pelo menos de gestão de contrato. Sim. Portanto, se eu não tenho um domínio de gestão de contrato da forma tradicional, elaborando os mapas de obrigações, os mapas de controlo do contrato, o ciclo de vida do contrato, eu tenho que ter domínio também dos softwares, do CLM, por exemplo, para fazer a gestão do contrato. Okay? Então, é preciso acompanharmos a roda, não é? Sim. Preciso acompanharmos a máquina, porque Sim. senão ficamos ultrapassados. Ainda tem a questão dos contratos digitais e as assinaturas eletrônicas no contexto empresarial. Sim, sim. O que é que o doutor tem a dizer acerca disso? Contratos Digitais digitais e e assinaturas assinaturas no contexto eletrônicas. empresarial. Sim, esta é uma questão que eu pessoalmente já passei por alguns dissabores a nível da minha profissão em Angola. Por quê? O que é que ocorre? As assinaturas digitais, os contratos eletrônicos, Certo. já têm uma disciplina jurídica em Angola.
embora ainda falta algum avanço a nível legislativo, de produção legislativa, comparativamente aos outros ordenamentos jurídicos, ainda temos muito que fazer. Mas nós em Angola já temos leis direcionado à questão da contratação pública, da contratação eletrônica, a questão das assinaturas eletrônicas. Já temos algumas leis, não é? Alguns decretos-lei, algumas leis que regem essa matéria. Por exemplo, o decreto presidencial número 202/17, de 6 de setembro, que é o regulamento sobre o funcionamento do sistema de contratação pública eletrônica. Portanto, nos termos desta lei, a contratação eletrônica tem o mesmo significado ou o mesmo valor que a contratação feita por via de papéis, por via de contratos feitos em papel. Portanto, já há esta tendência de nós irmos caminhar por onde o mundo se encontra direcionado. Certo. Mas temos tido ainda muitas resistências por parte dos operadores jurídicos quanto ao entendimento dessa matéria. Alguns por desconhecimento da própria lei, das leis existentes, outros por falta de condições estruturais, por falta de condições materiais e até humanas para compreender essas questões. Mas materialmente nós já temos isso em Angola. Temos em Angola sites de venda, e-commerce, não é? Temos sites de venda que praticam vendas comerciais de forma eletrônica. Nós assinamos de forma eletrônica, damos o nosso consentimento de forma eletrônica. Portanto, materialmente já existe, mas é como também o próprio direito nos ensina que primeiro vem os factos, depois vem a lei, não é? Primeiro vem os factos, depois vem a lei. Portanto, já existe, com alguma lentidão, mas vamos evoluindo no sentido de atingir o patamar de outras realidades jurídicas. Mas já existe, em Angola já existe. Já há, inclusive, contratação pública eletrônica. Sim. Os leilões que se fazem nas centralidades já se faz muito por via eletrônica, não é? E o que é que a gente faz? Assinamos por via eletrônica. Agora, conferir a validade dessas assinaturas é um outro problema. Tecnologias também é um outro problema. Nos tribunais, os negócios existem, materialmente há prática, faz-se isto, mas há uma dificuldade, quer a nível dos nossos tribunais, a nível das nossas conservatórias e até de certos ministérios, quando se trata dessa matéria, validar as assinaturas eletrônicas. Portanto, é uma questão que vai de forma muito lenta, ganhando corpo na nossa cultura jurídica. Mas existe em Angola. Essa questão da tecnologia, doutor, e ainda se levanta a questão, será que os nossos tribunais estão a acompanhar a dinâmica do avanço tecnológico? Por quê? Porque levanta-se muito a questão dos advogados Sim. acompanharem o avanço tecnológico. Sim. A inteligência artificial, essas questões todas tecnológicas. Sim. Agora a questão é, será que os nossos tribunais, as administrações públicas, principalmente os tribunais, porque são os órgãos que têm como principal objetivo garantir a justiça e entre outros, será que os tribunais realmente estão a acompanhar a dinâmica? Os tribunais daqui de Angola conseguem acompanhar claramente a dinâmica da tecnologia? Na visão do doutor? Não. Nós em Angola temos muitos problemas. Certo. E temos que admitir isso, que nós temos, passo pionasmo, muitos problemas. E a justiça não poderia estar de fora desses problemas que nós temos. Os nossos tribunais não têm estrutura
estrutura tecnológicas que facilita a compreensão dessas matérias. Certo. Os nossos tribunais ainda têm problema de impressora, doutor. Sim. Os nossos tribunais ainda têm problema de impressora, têm problema de ter uma câmara digital, Isso até é muito, exigir uma câmara digital num tribunal é muito. Mas impressora para fazer a impressão da ata de um julgamento tem este problema. Portanto, não tem como termos uma estrutura, por exemplo, de blockchain, não é? Porque as assinaturas digitais são muito impulsionadas por estruturas de blockchain, Certo. não é? E outras estruturas tecnológicas. Certo. O próprio Instituto Nacional de Telecomunicações ainda tem problemas básicos. Nós temos a legislação, nós temos a lei da contratação eletrônica, mas ainda não temos a implementação dessa lei como tal. Por quê? Por conta da falta de capacidade tecnológica para responder isso. Então, é um processo, Sim. mas é um processo irreversível. Sim. É um processo que nós temos que seguir. Porque se nós temos uma economia de mercado, não é? Nós queremos ser um país competitivo em termos econômicos, nós temos que seguir a flexibilidade que o mundo caminha. Certo. Porque o mundo dos negócios é muito flexível e, para além de flexível, é muito rápido. Sim. O empresário não tem, por exemplo, tempo de ir a um cartório assinar um documento. Nem todo empresário tem tempo para isso. É verdade. Eu, pessoalmente, há tempos debati-me com uma situação em que nós no escritório estávamos a tratar de um processo e todos os sócios estavam espalhados pelo mundo. Nós tínhamos um sócio em Mônaco, um sócio nos Estados Unidos, um sócio no Brasil, um em Portugal, um em Moçambique, outro na África do Sul. E precisávamos recolher as assinaturas dessas pessoas para um determinado ato. E nós fizemos-lo por via das assinaturas eletrônicas, né? via assinaturas eletrônicas, porque em algum desses países já há essas tecnologias, já tem software próprios, programas próprios para isso. Mas quando chegamos no cartório para fazer o reconhecimento das assinaturas, porque o documento depois tivemos... Porque a assinatura eletrônica, Sim. ela por si só, quando é feito dentro das tecnologias exatas, Sim. não precisa de mais reconhecimento. Ok, essa é Ok? uma novidade. Não precisa de mais novidade. reconhecimento. A não ser que a lei assim obriga, caso fosse se imprimir para fazer aquela questão dos reconhecimentos das assinaturas nos cartórios. Certo. Portanto, primeiro é que não se reconhecia a assinatura. Primeiro é que o órgão não queria reconhecer, não conseguia reconhecer a assinatura, porque dizia que não poderia se assinar um documento eletronicamente. Tá bem? A lei não permite e tudo mais. Nós apresentamos alguns subsídios jurídicos que permitem isso, e aqui eu ainda insisto em trazer a liberdade contratual, o princípio da liberdade... princípio da autonomia privada. Estamos a falar de negócios jurídicos celebrados entre empresários, entre entes privados, certo? Se o contrato, as cláusulas do contrato opera como lei, se o contrato faz lei entre os privados, certo? Porque a própria lei assiste-lhes esse direito, significa que se ele, dentro da sua liberdade contratual, convencionaram utilizar assinatura eletrônica e eles dão validade a isso, não pode vir dizer que não vale. Sim. Olha, eu estou nos Estados Unidos, tu estás aonde? Eu estou em Mônaco. Vamos fazer o documento, assina por via eletrônica, eu também aqui assino. Tá tudo muito bem. Enviamos o documento, eu envio o documento, ele assina, ele também assina. E nós levamos isso
este documento para um ente público, para um determinado ato, e nos dizem, não, essa assinatura não vale. Tinham que ir ao cartório, reconhecer e tudo mais. Mas eu vou... Epa, a pessoa está no outro lado do mundo. Então, o empresário, isto não se compadece com economias de mercado, com economias que precisam crescer. Sim. É preciso nós criarmos, é preciso criar instrumentos jurídicos, é preciso massificar a liderança jurídica, é preciso capacitar os técnicos dos nossos órgãos judiciais, dos nossos órgãos que operam na justiça, sobre essas matérias, naquilo que já está legislado. Naquilo que ainda não está legislado, que ainda não tem regulamento, é preciso, a nível dos órgãos de direito, isto é, o legislador, a Assembleia e outros legisladores, a Presidência da República e outros, devem pensar nessas matérias, porque se nós queremos atrair negócio, investimento estrangeiro, é preciso nós também seguirmos a direção, o passo que os outros caminham, porque senão teremos aqui grandes problemas. O mundo hoje é uma aldeia digital, doutor. Há um advogado brasileiro que diz que o que não está na internet não existe. Sim. E os negócios podem não estar na internet, mas os negócios estão intrinsecamente hoje ligados aos meios tecnológicos, querendo ou não. Então é importante nós seguirmos o passo. Ou os passos. Certo. Infelizmente o nosso tempo se foi. E é uma conversa muito boa mesmo, muito boa. Nem dá vontade de terminar com essa conversa, mas infelizmente temos que cumprir. Na realidade já excedemos até o tempo, porque a conversa está muito boa mesmo. Sim. Então, Dr. João Dongalo, eu gostaria que, em última instância, deixasse algumas recomendações ou uma recomendação para os nossos empresários que trabalham com contratos. Qual é o conselho que o doutor deixa para os mesmos acerca das questões contratuais? Como é que eles devem proceder? Como o doutor já frisou, já recomendou pese embora a lei estabelece que os contratos, que há aquela questão da autonomia ou liberdade contratual, sim, que as pessoas, em muitos dos contratos privada, existe a autonomia privada, as partes podem decidir se vão celebrar por escrito ou não, exceto quando a lei determine o contrário. Sim. E qual é o conselho que o doutor deixa para os nossos empresários? E após deixar o conselho para os nossos empresários, eu gostaria também que o doutor mencionasse aqui um programa de atividades sobre possíveis atividades, sejam formações ou atividades, sim, ligadas com o doutor que já estão projetadas, por exemplo, pode ser para esse mês ou para o próximo mês, já apresentar um convite para um evento, uma, sim, formação, alguma coisa ligada ao doutor. À vontade, doutor. Obrigado. Bem, relativamente aos nossos empresários, o meu conselho vai no sentido de que quem quer crescer, quem quer o empresário quer ter uma empresa no verdadeiro sentido da palavra empresa, certo, o empresário que quer ser competitivo deve rodear-se de pessoas com técnica, deve ter especialistas no seu time, deve ter pessoas que entendam de questões jurídicas, questões contabilísticas, questões de marketing, questões de gestão de recursos humanos. Mas há aqui um profissional que ajuda a expandir, a estruturar, a engrandecer um negócio, que é o advogado. O empresário que quer crescer deve criar uma estrutura que permite-lhe ser assistido por um advogado. E um advogado de negócios, um advogado empresarial. Porque o advogado empresarial não só irá estruturar juridicamente a empresa dele,
mas poderá ser também um consultor em matérias de negócio, porque o advogado de negócio não entende só de leis. Okay? O advogado de negócio entende de lei, como também entende da dinâmica dos negócios. Vou dar um exemplo. Empresas A, e aqui falo do ponto de vista subjetivo daquilo que é a minha experiência. Sim. Eu já trabalhei com alguns empreendedores da nossa praça que tinham tudo para dar certo. Não deram certo porque não rodearam-se ou não contrataram os especialistas certos. Os nossos empreendedores, os nossos empresários ainda têm problemas de prestar conta. Ainda têm problemas de celebrar contrato na forma escrita. Ainda têm problemas de celebrar contratos que lhe permitem captar outros parceiros. Fazem contrato da forma verbal. Não é mal. É dinâmico o mundo de negócios. Às vezes um aperto de mão nós estamos a ter um deal. Okay? É possível fechar um deal com um aperto de mão. Mas esse deal feito com um aperto de mão deve depois passar para a forma escrita. Então, ter um advogado especialista em contratos, um advogado especialista em direito empresarial ou em negócios é uma mais-valia para quem quer crescer. Vai estruturar o negócio, vai dizer a este empresário quais são os contratos que deve ter a empresa, como esses contratos devem ser firmados, como esses contratos devem ser geridos, vai evitar os litígios contratuais, vai evitar os incumprimentos contratuais e um conjunto de riscos legais que ocorrem pela falta desse especialista. Então, é importante aqui ter um especialista em matéria empresarial, em matéria de direito empresarial, de conhecimento empresarial. E o advogado empresarial é o especialista mais indicado para assessorar uma empresa. Então, aos nossos empresários, não tenham medo de terem advogados muito bem formados ou advogados competentes em matéria em que lidam diariamente. Só para dizer, os melhores negócios do mundo são celebrados por conta dos advogados, né? Sim. Os advogados estão sempre lá na beca, permita-me aqui o termo na beca, estão sempre por trás dos grandes negócios. Os grandes negócios operam por conta dos advogados, porque são os advogados que, na verdade, acabam por dar forma jurídica aos acordos que as partes vão se obrigando, não é? São os advogados. Então, quem quer crescer deve ter um advogado. Ainda que não ter um advogado de forma permanente, deve consultar um advogado no sentido de o orientar em questões jurídicas que vão influenciar positivamente na solidez do seu negócio. Agora, quanto ao programa, nós, a nível da João Dongala Advogados, temos vindo a trabalhar em um conjunto de programas de literacia jurídica, e eu, na qualidade de sócio fundador e manager partner da sociedade, tenho levado a cabo um conjunto de formações que são realizadas pela Cuidiores Serviços Jurídicos. Estamos já foram 3 edições do curso prático de elaboração de contratos empresariais, que é um curso híbrido, né? Híbrido, mas com maior incidência para a parte prática, onde nós analisamos as questões fundamentais, os conceitos doutrinários e fundamentais dos contratos e elaboramos contratos na prática. Ensinamos a elaborar contratos na prática que protegem, que asseguram os negócios empresariais. Portanto, o curso está na sua 4ª edição. Vamos ter uma edição a decorrer de 15 a 22 de dezembro. Serão 5 dias de aula.
de 15 a 19 de dezembro. Um dia de mentoring, de mentoria, que será o sábado. E a segunda-feira, dia 22, será a entrega de certificados e a sessão dos networking, que agora é muito importante. Certo. Portanto, para o ano 2026, teremos um conjunto de atividades ligadas à área contratual. Vamos ter muita coisa boa correspondendo àquilo que são as solicitações dos nossos formandos, aquilo que tem vindo a ser as solicitações de alguns parceiros, empresários, como realização de eventos profissionais e também de sessões de mentoring, de mentoria, a quem vai ingressar a essa área da advocacia no mundo empresarial, não é? Advocacia empresarial. Então, teremos muita coisa boa a vir no próximo ano. Mas para este ano, temos a última oferta do ano, que é a 4ª edição do curso de elaboração prática de contratos empresariais. Uau. Um curso que visa conferir habilidades técnicas para quem labuta nesta matéria dos contratos. Nós vamos deixar aqui os contactos para aproveitarem, entrem em contato. Os que estiverem já interessados a participar, entrem em contato, liguem agora para não perderem essa enorme oportunidade. Possivelmente quem for fazer a inscrição, quem vir desta live, terá um desconto de 10%. Eu vou já orientar o pessoal para fazer um desconto de 10%. Uma oferta especial de 10% aos que nos acompanharam, e teremos muito gosto de discutir essas matérias na nossa formação, que já vai começar no dia 15 de dezembro. Mais uma vez, Dr. João Dongala, muito obrigado mesmo por nos brindar com a magnífica presença do doutor, pelo magnífico conhecimento que o doutor tem, porque é muita coisa que eu pude aprender e eu tenho a certeza que os nossos seguidores também aprenderam muita coisa nesse período que estivemos a acompanhar a abordagem do doutor. Mais uma vez, a FDUs agradece pela presença do Dr. João Dongala. Muito obrigado, doutor. O prazer foi meu. Foi uma honra estar aqui. Espero receber convites em próximas ocasiões. Será uma honra para nós, doutor. Formos então organizar os nossos summits, os nossos fóruns. Não vamos deixar também de enviar aqui os convites para os doutores, a vossa cobertura, que sabe, divulgação. Viva. Okay, Assim, tá bem. encerramos o nosso podcast. Ok.